Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, disse Jesus: se algum de vós tem um empregado que trabalha a terra ou cuida dos animais, por acaso vai dizer-lhes, quando ele volta do campo, vem depressa para a mesa? Pelo contrário, não vai dizer ao empregado, prepara-me o jantar, cinge-te e serve-me, enquanto eu como e bebo. Depois disso, tu poderás comer e beber? Será que vai agradecer ao empregado porque fez o que lhe havia mandado? Assim também vós. Quando tiverdes feito tudo o que vos mandaram, dizei, somos servos inúteis. Fizemos o que devíamos fazer. Palavra da salvação. Hoje eu não vou me deter tanto no Evangelho, eu vou me deter um pouco mais na primeira leitura, no livro da sabedoria. Mas apenas uma introdução para nós entendermos o que Jesus está dizendo. Lembremos que no tempo de Jesus, o domínio que existia lá entre os judeus, quem os dominava eram os romanos. Os romanos, eles tinham essa concepção do servo. Às vezes a gente fala empregado, mas a palavra certa não seria empregado, né? Seria servo. O servo, o escravo. O servo ou o escravo, diante do seu senhor, ele não tinha direito nenhum. Ele trabalhava e ele não tinha direito a nada. Por isso que Jesus está dizendo, né? Qual é o servo que depois que ele vai lá, faz as coisas, e quando ele chega em casa, né, no final da tarde, ele vai sentar à mesa com o dono da casa? Não, ele vai servir. Essa era a concepção do escravo. Então, quando o escravo, ele fazia qualquer coisa, qualquer ato de bondade, ele não poderia de maneira nenhuma se achar o cara. Ele tinha sempre que dizer, sou meramente um escravo. Eu fiz o que eu tinha que fazer. É isso que Jesus está dizendo com essa parábola. E, na verdade, é assim que nós devemos ser diante de Deus. Quem somos nós diante de Deus? Nós não somos nada. Deus, ele nos eleva, até como filhos. E adotivo, porque o filho mesmo só Jesus. Nós somos filhos adotivos por causa da morte de Jesus na cruz. Mas nós diante de Deus, o que é que nós temos? O que é que nós poderíamos dizer assim, eu fiz por mim mesmo? Nada. A vida que nós temos foi Deus que nos deu. Vou falar assim brincando, né? Se eu levasse um bolo para Deus, quem foi que criou tudo isso para fazer o bolo? Foi Deus. Então não temos nada. Nós somos realmente nada. Não nos julguemos melhores em nada. Nós não somos nada. Porque às vezes as pessoas ficam aí se exibindo, né? Se achando tal, né? Nada. Do pó viemos, ao pó retornaremos. São Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz que nu nós viemos e nu nós voltaremos. Assim somos nós diante de Deus. Só temos que acreditar inteiramente na sua misericórdia. Mas como eu disse, vamos ao livro da sabedoria, porque aqui tem umas respostas que às vezes nós nos fazemos, tem a resposta de perguntas que às vezes nós fazemos e a gente fica, às vezes, colocando a culpa até em Deus. Aqui ele está falando sobre a morte. A primeira coisa que no livro da sabedoria está dizendo é o seguinte:
nós fomos criados para a imortalidade. Nós não fomos criados para morrer. Hoje nós nos deparamos com esta situação. Todos nós iremos morrer. Mas por que nós vamos morrer? Aí ele está dizendo. Porque o homem, desobedecendo a Deus, não fazendo o que Deus pedia, Deus disse para ele: não coma do fruto daquela árvore, senão você vai morrer. O homem acabou obedecendo à serpente e acabou comendo do fruto, e aí agora nós nos deparamos com a morte. Aí ele está dizendo assim: a morte, ela entrou no mundo por inveja do diabo. Porque na verdade o demônio ele ficou com inveja de Deus ter nos criado. E por isso o demônio ofereceu a morte e nós aceitamos a morte. Então a morte entrou no mundo por inveja do demônio. Mas aqui agora entra a revelação. O que nós podemos tirar de bom até dessa questão da morte? Primeiro, porque nós professamos nas solenidades e nos domingos, nós professamos lá: creio na ressurreição da carne, creio na vida eterna. Então, quando Jesus morre na cruz, ele mata a morte. Imagine, né? Ele matou a morte. Então a morte agora passa a ser uma passagem para a imortalidade, porque quando nós morremos, nós vamos para Deus, e lá aqueles que estão com Deus não irão morrer mais. A morte torna-se apenas uma passagem. Aí aqui, quando nós vamos lendo o livro da sabedoria, nós nos deparamos com duas situações: os ímpios e os justos, ou seja, os santos e aqueles que não acreditam em Deus e renegaram a Deus por completo. Aí os ímpios, eles começam a dizer que não existe a imortalidade. Ele vai dizer que o céu não existe. Ele vai dizer que a ressurreição não existe. Então, se a ressurreição não existe, se Deus não existe, então eles estão dizendo: aproveita a vida do jeito que está, enquanto é tempo, porque depois que você morrer não vai ter mais nada. É assim que os ateus falam, é assim que aqueles que não acreditam em Deus, eles vivem dizendo: aproveita. Rapaz, você está querendo essa história de santidade? Isso não existe não, nem Deus existe. Olha, acabou, morreu, acabou. Aí os justos, agora eles falam da seguinte forma: vocês ímpios estão dizendo que depois da morte não tem mais nada, né? Então tá bom. Aí, porque essa passagem aqui do livro da sabedoria, nós temos que entendê-la diante de um velório. Então, para você que já foi em velório, mas tem aqueles que não vão com medo. Então, para aqueles que já foram, está lá o morto. Vamos dizer que o morto seja justamente o santo de hoje, porque hoje nós estamos comemorando São Josafá. São Josafá, ele entrou no céu. No dia que ele é martirizado, ele entra no céu. Então, quem é esse homem que está ali morto e as pessoas estão em volta dela? Era um homem que tinha um espírito de oração muito grande. Ele rezava muito. Ele se tornou bispo, e além de bispo, ele se tornou santo. Ele praticava a caridade, ao ponto de que um dia ele encontrou uma mulher, uma viúva que não tinha nada,
E como ele também não tinha, assim, nenhum dinheiro na mão, ele pegou o palho que o bispo usa e penhorou, pegou o dinheiro e deu para aquela mulher. Olha a caridade desse homem. Ele pegou aquilo que é próprio das vestes litúrgicas, pegou, vendeu de um bispo e deu o dinheiro para aquela mulher, exercendo a caridade de forma extraordinária. Como eu falei no início da missa, a igreja estava dividida. Ele converteu muitos cismáticos que voltaram para a igreja e ele foi fiel ao Papa até a morte. Por causa disso, os cismáticos pegaram ele, desculpa aí, né, porque de manhã cedo dá um problema. Pegaram esse homem, esse bispo, e torturaram e mataram até. O torturamento dele foi tão grande que levaram ele à morte. Ele, percebendo que as pessoas iriam matá-lo, ele já preveniu o povo dizendo: eu vou ser morto. Mas ele foi fiel até a morte. Esse é o cara que está ali, morto. Agora veja o que é que o livro da sabedoria diz. A vida dos justos. A vida daquele homem que morreu santamente, porque é isso que nós devemos fazer quando nós estamos ali no velório. A gente olha para aquele morto que está lá. E nós temos que primeiro pensar como é que foi a vida dele. Por isso que eu dei uma retrospectiva para falar para vocês quem foi esse homem. Não foi uma pessoa que morreu assim, não foi qualquer um. Foi um homem que morreu santamente. Então, ele é justo. Essa palavra justo, ela é substituída pela palavra santo. Então, a vida dos santos, a vida daqueles que morreram na graça de Deus, sem pecado mortal, lutando, amando a Deus sobre todas as coisas e sendo fiel à igreja, a vida dele está nas mãos de Deus. E olha o que é que o livro da sabedoria completa dizendo: e nenhum tormento os atingirá. Nenhum tormento. O que é o tormento? O inferno. Bem, o ímpio não acredita no céu, não acredita no inferno. Não existe isso para ele. E muito menos o purgatório. E aqui eu não quero entrar no detalhe do purgatório. Eu quero apenas colocar: o nosso destino depois da morte é ou céu ou inferno. Então, como para o ímpio não existe isso, então ele está dizendo: para quê? Foi torturado, foi morto desse jeito, para quê? Defendeu a igreja, fez um monte de coisa e acabou a vida dele. O justo olha e diz assim: não, ele passou dessa vida e foi para o céu, ele está diante de Deus e nenhum tormento vai atingi-lo. Olha, aos olhos dos insensatos, daqueles que não acreditam em Deus, ele está dizendo assim: parece ter morrido. Sua saída do mundo foi considerada uma desgraça. Olha como é que esse homem morreu, torturado. Que desgraça, pena desse homem, morreu desse jeito. Foi uma destruição. Aí os justos dizem: não, ele morreu desse jeito, mas agora ele está em paz. Agora sim, ele encontrou a verdadeira paz. Agora sim, ele está com Deus. É lá que ele está. Sim, ele passou pelos tormentos? Sim, ele passou. Os sofrimentos foram rápidos. Mas agora, acabou tudo. Não sofrerá mais. Está agora diante de Deus. Aos olhos dos homens parece ter sido castigado, mas sua esperança é cheia de imortalidade.
tendo sofrido leves correções, será acumulado de bens, porque Deus o aprova. Ou seja, Josafá, você foi aprovado. Você morreu me servindo. Você foi aprovado. Agora você está comigo. E você vai brilhar. Agora você vai brilhar na eternidade. Diante de mim. Nenhum tormento vai te atingir. É assim que é a morte do justo, porque é a passagem para a eternidade. E é assim que nós devemos refletir quando nós estamos diante num velório. Agora veja, vamos supor que do lado do velório tenha um outro, né? Aqui estava Josafá, um homem que morreu santamente. Do outro lado está outro também. Tem até um padre rezando lá também, fazendo as exéquias. Do lado de cá também tem um outro padre fazendo as exéquias. Só que o outro morreu também. Não professava fé em Deus, nem na igreja. Morreu no pecado mortal. Ele não queria saber de Deus de maneira nenhuma. Vivia uma vida depravada, uma vida errada. Eu sei que as pessoas ficam dizendo que a gente não deve julgar, mas eu estou falando aqui que é uma reflexão que nós devemos fazer. O outro morreu desse jeito. Então, olha só. O de cá morreu santamente. O outro morreu desse jeito também que eu acabei de falar. Todos os dois estão no céu agora? Todos os dois estão no céu? Mas como eu digo para vocês, eu não prego para os mortos, porque a gente não prega para os mortos, a gente prega para os vivos. Se a vida dos justos está nas mãos de Deus, ou seja, a vida dos santos estão na mão de Deus, meus irmãos, eu digo agora para vocês, que vida tu levas? Qual é a tua vida? Você leva realmente uma vida de santo, uma vida santa? Será que no dia que o teu corpo estiver ali no caixão, e lembremos que nós estamos no mês de novembro, onde nós lembramos isso, o mês de novembro é o mês de novembro para lembrar isso, não é só no dia 2 não, é o mês de novembro todo. Então você está ali, o seu corpo está ali. As pessoas estão velando o seu corpo, porque depois vai ser colocado lá no cemitério. O que as pessoas pensam e dizem de você é real ou não? Porque, olha, também não vai importar o que você disse. A questão é que já foi julgado. Se levou uma vida santa, realmente está diante de Deus. E nenhum tormento vai atingir, como o livro da sabedoria está dizendo. Agora, se essa pessoa morreu numa vida desgraçada, de adultério, de cocaína, foi morto, mataram ele assim, no tráfico, numa vida errada, entre homem com homem, mulher com mulher, e morreu desse jeito. Eu sei que você não quer encarar a verdade, eu sei que você quer dizer que aquela pessoa está no céu, mas meus irmãos, não está.
Porque ela morreu numa vida errada, morreu numa vida de corrupção. Ela não se arrependeu. Eu estou falando daquele que não se arrependeu. Porque se arrependeu, está no purgatório. Mas se não se arrependeu, não está. Só que as pessoas querem, elas não querem encarar a verdade. Então elas querem dizer assim, não, está no céu, ela está no... Sim, vamos dizer que está. Vamos nos consolar uns aos outros, né? Vamos dizer que está para ficarmos em paz. Só que nós ficamos em paz e aquela pessoa não está em paz. Porque não morreu em Deus, não morreu numa vida santa. Por isso, meus irmãos, terminando agora a homilia, vamos dizer assim, vamos ser santos então? Então, aos meus irmãos da Canção Nova, na qual eu vivo também, vamos ser santos, meus irmãos da Canção Nova? Porque será que todos os que estão na Canção Nova vivem uma vida santa mesmo? Todos? Será que todos os que estão na comunidade Canção Nova, quando morrer, já morreu hoje, nós já temos um intercessor no céu? Hein? Porque assim, morreu, já temos um intercessor no céu. Mas será que nós estamos levando uma vida santa? É consolo dizer que nós temos um intercessor no céu. É um grande consolo para nós. Então, se nós já temos um intercessor do céu, não precisa mais rezar por ele, não, porque já está no céu. Já é santo. Mas levou uma vida santa mesmo? E agora eu digo aí na paróquia. Nessa paróquia aí, você que está me ouvindo ou está me assistindo, que já deve estar até com raiva, e fica com raiva mesmo, mas muda de vida. Você, realmente, se Deus te levar hoje, você aí que fica se mostrando, dizendo que você é da pastoral disso, que você é da pastoral daquilo, que você faz isso, faz aquilo, a sua vida de pastoreio de santo mesmo, você leva uma vida santa mesmo? Porque eu sei, é bonito quando você faz até as exéquias dizendo, aí todo mundo reza, aquela homilia bonita, olha, esse homem era uma pessoa muito santa, aí quem conhecia está ali dizendo, não é bem assim não, mas eu não posso ficar pensando assim, porque senão eu estou julgando, a gente fica assim, nos enganando a nós mesmos. Mas não levou uma vida santa. Bem, eu espero que no dia que eu morrer e eu estiver ali com muita ou pouca gente, eu estou pouco me lixando com pouco e muito, ou talvez sozinho, né? Eu já fui num velório que quando eu cheguei lá só tinha uma pessoa tomando conta, só uma. Aí eu estou lá. Aí vamos dizer, né, está todo mundo, os irmãos de comunidade, tudo lá. Diga uma qualidade do padre José Augusto. Vamos louvar a Deus pela vida do padre José Augusto. Porque ele foi um homem... Aí começa as mentiras, porque todo mundo me conhece e sabe que eu não sou isso. Aí começa a mentira. E agora nós temos um intercessor no céu. Será? Será que é verdade? Não, porque ele fazia homilias bonitas, o pessoal gostava. Tinha os que não gostavam também. Tinha os que gostavam e os que não gostavam. E aí? Agora vocês estão dizendo que o padre José Augusto, que está ali morto, está no céu só por causa de pregação? E a vida dele, como é que foi? Aí lá no cemitério tem um lugar lá da Canção Nova, né? Aí tem uma plaquinha escrita assim, olha, o meu lugar é o céu.
Essa palavra, o meu lugar é o céu, é de um livro que eu escrevi há muitos anos atrás. O meu lugar é o céu. Aí colocaram lá essa palavra lá. Aí está lá, né? O meu lugar é o céu. Será? Eu levei uma vida de santo ou de ímpio, porque eu posso estar na Canção Nova levando uma vida de ímpio. Mas quando eu me apresento como santo. Mas quando eu saio do teatro, do palco, do púlpito, eu levo uma vida de ímpio. Acabou a homilia. Cada um faça da tua vida o que quiser, porque eu vou lutar para ver se eu chego lá e para ver se realmente o meu lugar é o céu do livro vai ser verdade. Só que vocês não vão saber, vocês vão ficar tudo aqui dizendo, mas você não sabe. Só eu vou saber se eu estiver lá ou não. Ou se não, queimando no inferno, porque me apresentava bonitinho para os outros, mas levava uma vida errada e não mudei de vida. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.